Que tudo que Ele diga seja pela unção do Espírito Santo de Deus. Toca, Senhor, nós te pedimos agora, derrama profundamente o Teu Espírito Santo sobre o coração, sobre os lábios e a língua do Rogério, dando a ele a unção necessária para nos exortar, para trazer a boa nova a cada um de nós. Pedimos também, unja nossos ouvidos, Senhor, nosso coração, para abrirmos a ação do Espírito Santo. Na certeza, Senhor, que as suas palavras, as palavras do Rogério serão suas, nós te louvamos e te agradecemos e pedimos a intercessão de sua e nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos sentar. Então, o tema seria, nesse workshop de conclusão nosso aqui do Ministério de Coordenação, seria grupo de oração e unidade diocesana. Nós queremos aprofundar um pouco isso, depois, na sequência, alguns testemunhos também de como tem sido vivido já esta unidade diocesana. Os lugares que tem vivido, os frutos que já tem dado e quanto se faz importante, necessário a gente cada vez mais nos conscientizarmos sobre a unidade. O grupo de oração nos ensina assim, aquele encontro 3 da formação do módulo básico. O grupo de oração é uma comunidade carismática presente numa diocese, ou paróquia, capela, colégio, universidade, presídio, empresa, fazenda, condomínios, residências, que cultiva a oração a partir a partilha, a oração, a partilha e todos os outros aspectos da vivência do Evangelho a partir do batismo no Espírito Santo. E quando a gente lê isso, aqueles que já fizeram, eu creio que praticamente todos fizeram o módulo básico, na hora que a gente lê isso, já enche o nosso coração. Só que o Ministério de Coordenação, o coordenador, a coordenadora especialmente, tem que continuar lendo, porque tem uma coisa importante que segue depois. Logo na sequência está dizendo assim, além de fazer todas essas experiências a partir do batismo no Espírito, diz, e se insere no conjunto da pastoral diocesana ou paroquial, em espírito de comunhão, participação, obediência e serviço. Interessante que tudo isso é a definição que a própria renovação dá a respeito de grupo de oração. É tudo isso que a gente sabe, que se reúne, que reza, que partilha, que o Espírito Santo vem, mas também é grupo de oração, ou seja, também dá autenticidade ao grupo de oração, ajuda a torná-lo autêntico, a sua inserção no conjunto de pastoral diocesana, paroquial, em espírito de comunhão, participação, obediência e serviço. É exatamente essa temática que nós precisamos agora trabalhar. Nós sabemos que a renovação carismática já define o nosso regimento nacional. Ela é uma corrente de graça. É uma corrente de graça, mas quando ela se organiza, ela é reconhecida e a própria renovação, enquanto uma organização já aprovada pela Santa Sé, ela então é reconhecida como um movimento eclesial. Então ela é uma corrente de graças onde muitas outras expressões, novas comunidades estão dentro, mas quando ela se organiza, então ela é um movimento eclesial, e a gente sabe que o movimento acontece como igreja mesmo, ele se realiza na igreja particular que é a diocese. Existem as instâncias de coordenação no Brasil, o Conselho Nacional, que tem todo o discernimento, a autoridade para encaminhar algumas coisas, os estados também com suas competências e responsabilidades, sem dúvida. Mas a renovação, ela vai se concretizar em ações, em atitudes dentro do grupo de oração, e o grupo de oração está dentro da
diocese. Portanto, nós queremos realmente ter essa visão de que não é possível ser renovação sem estar inserido na pastoral de conjunto. De que não podemos continuar com essa visão de que eu recebi uma inspiração, ótimo, então eu comecei um grupo de oração excelente, Deus te chamou, te impulsionou a isso, só que agora é preciso ganhar uma amplitude ou ampliar a visão, inserindo-se na pastoral de conjunto. É preciso estar, para ser igreja, unido ao corpo. Nós já sofremos muitas rupturas. Em alguns momentos, o próprio Deus disse em profecia para nós, de que o corpo dele continuava sendo dilacerado pela falta de unidade, pela falta de comunhão. E nós sofremos as consequências, e não foram poucas, muitas marcas, muitas perdas, perdemos pessoas por causa das rupturas, por causa das visões, dos entendimentos pessoais, da falta de caminhada em unidade. Até quando nós continuaremos ainda com alguns tipos de independência ou de uma falsa liberdade? É preciso nós amadurecermos e compreendermos que a graça que Deus hoje tem derramado, que é o grupo de oração, não é uma graça isolada. O Papa Bento XVI, no Pentecoste do ano de 2006, ele falava que o Espírito Santo realmente distribui os dons conforme lhe apraz, mas ele conclui o seu ensino dizendo, mas não é de uma maneira desorganizada, porque o Espírito não é desorganizado, é de uma maneira planejada, o Espírito sabe o que quer. Ele não levanta um grupo de oração para ele ficar como uma célula fora do corpo, porque célula fora do corpo não existe, e se existisse não subsistiria, morreria. É preciso estar inserido. Por isso, nós queremos que com esse ensino, que vai ser curto, mas que a gente consiga ampliar essa visão, para podermos ganharmos um corpo evangelizador, onde a gente tenha uma linha comum, onde a gente tenha um caminho a seguir. É preciso ter objetividade, não sofrer do mal de Raul Seixas. Raul Seixas cantava assim: este caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir, pois não tem para onde ir. E muitos de nós começam assim, começa e não sabe para onde quer ir. A renovação sabe para onde quer ir. A renovação teve esse discernimento, por exemplo, agora com a moção, com o Celebrando Pentecoste, nós queremos realmente viver isso, e isso é visão, isso é caminhar na visão, e quem não está no corpo não consegue participar autenticamente da visão. A gente fala de um termo às vezes meio difícil, que se chama diocesaneidade, muito usado no meio do clero. O clero vive a sua diocesaneidade na comunhão com o seu bispo. Mas o movimento, enquanto diocese, ele também tem a sua diocesaneidade, ele acontece lá dentro. Ele não pode ser algo paralelo à igreja local. Ele não pode ser algo que está em confronto com o plano de ação pastoral, com o plano de pastoral de conjunto, como é dito em alguns lugares. O movimento, ele precisa realmente favorecer a comunhão. Ah, Rogério, mas lá eles não querem, mas nós queremos, porque nós somos igreja. E o amor que foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado, o amor se antecipa, o amor não espera. O amor abre caminhos. E se nós dizemos que temos o amor, e talvez na sua diocese você tenha essa dificuldade de relacionamento, e não consegue fazer com que o movimento, com que a renovação carismática diocesana consiga caminhar em unidade, seja com a igreja local, nas suas diversas realidades, é preciso começar por você. Não adianta ficar esperando, mas eu já tentei. Insiste, mas não insiste no confronto, insiste no amor, insiste na conquista. Nós fomos conquistados por Deus, e nós precisamos também conquistar. Mas a nossa história é muito trágica, a nossa diocese vive uma história muito trágica. Mas Deus viu que era possível e te escolheu, abençoado, abençoada. Escolheu você para poder abrir esse caminho. Se estava fechado, se estava difícil, você é peça fundamental hoje, você que é diocesano.
Você que assumiu essa responsabilidade, o seu coração tem que ser um coração disposto ao amor, à unidade. A palavra fala bem-aventurado. São felizes aqueles que são perseguidos. Ah, então eu vou ficar sendo feliz aqui perseguido. É bom ser perseguido. Sim, mas essa perseguição tem que resultar em evangelização. E por isso que nós queremos dar esse passo de unidade. Enquanto eu falo isso, o Espírito revela que em algumas dioceses aqui presente foram lançadas maldições para nunca haver unidade entre a renovação e o bispo. E em nome de Jesus isso está sendo quebrado agora sobre a sua diocese, todo tipo de maldição que impedia a unidade, o caminho de unidade da renovação com a igreja local. Agora, se por um lado a coordenação diocesana, ela precisa refletir essa diocesaneidade, ela precisa estar em comunhão, porque a coordenação tem que fazer questão de participar da caminhada diocesana ali. Porque toda diocese, ou praticamente quase todas as dioceses, tem um plano de trabalho, tem um plano de pastoral, para todos os movimentos, para todas as pastorais. São definidas algumas diretrizes de períodos de 3, de 4 anos que a diocese vai caminhar. E às vezes a gente pega aquele plano e fala, não fomos contemplados aqui nesse plano. Nos esqueceram. Nos esqueceram não, nós deveríamos estar mais intensamente ligados. A culpa não é só deles, é nossa também. Nós deveríamos estar mais inseridos. Mas não tem problema. Um dia eu pedi para um irmão da diocese ir numa reunião do Conselho Diocesano. Aliás, era do Conselho Diocesano, da diocese mesmo. E ele falou, Rogério, é difícil demais, porque aquele pessoal só coloca papel na mesa, é projeto para isso, projeto para aquilo, projeto. Ninguém reza, ninguém faz nada, é só conversar. E depois eles entregam e falam, a diocese tem que fazer isso. Que lá não dá para fazer não. Eu falei, dá. A gente batiza no Espírito Santo e nós vamos fazer, nós vamos obedecer, nós vamos dar direcionamento, nós vamos fazer do nosso jeito. Mas é preciso chegar um dia em que nós também vamos estar dentro desse projeto. Então nós precisamos caminhar junto, precisamos estar rezando, precisamos participar das assembleias diocesanas, precisamos ter a nossa representatividade. Não é para brigar por lugar, porque o lugar já é nosso, nós somos igreja. E nós temos a responsabilidade, o dever de estarmos inseridos. E há tantos testemunhos aqui, o Reginaldo falava de alguns, lá da diocese de Bragança, em São Paulo. Eu tenho também alguns, certamente você tem muitos, de quando a gente dá esse espaço de unidade, quantas barreiras são quebradas, quantas coisas podem acontecer. Então é preciso realmente a gente dar esses passos. Depois, se a gente olha para a diocese, porque a unidade se faz de braços abertos, são os dois braços. A unidade, cadê a cruz? Levaram a cruz? Bom, a unidade se faz assim, Jesus amou ao extremo. E nós podemos dizer que a nossa unidade enquanto Ministério de Coordenação se faz nesses dois lados. Um lado com a igreja diocesana, com o bispo, que é o ordinário local, mas também a unidade para dentro do nosso movimento. É a unidade que a gente tem que olhar para dentro do movimento. E aqui, se daquele lado é complicado, não pense que é menos complicado aqui dentro, não. E é nesse assunto que eu quero entrar. Desculpa se a gente vai ter que falar abertamente de alguns problemas. Não sinta-se em nenhum momento acusado, porque está falando do meu problema, e se for que o Espírito Santo realmente te converta e mude lá o problema do seu grupo de oração, da sua diocese. Mas é realmente aquilo que Deus tem mostrado e que nós precisamos parar de alisar, de ficar falando, mas vai machucar, eu vou ficar chateado, o outro vai ficar chateado. Esses respeitos humanos têm acabado com os nossos caminhos de evangelização. Porque nós não estamos diante de um projeto humano, diante da obra de Deus, e temos que tratar com seriedade o grupo de oração, a diocese. Nós temos que tratar com responsabilidade, porque é uma missão divina. E nós precisamos parar de ficar brincando de ser coordenador.
Nós precisamos, e eu sou tão coordenador quanto você, porque eu tenho a minha diocese lá e eu sei o quanto que eu vivo essas dificuldades também. Algumas coisas são importantes. A gente ouve dizer, por aí, e eu já tenho ouvido dizer, que tem alguns grupos de oração rebeldes. Tem lá na sua diocese isso? Tem grupo de oração rebelde? Acho que não. Grupos de oração independentes. Tem? Agora esses dias eu ouvi uma expressão nova. Diz que tem grupo de oração pirata. Olha, dentro da renovação tem grupos de oração pirata. Parece que é, mas não é não. Grupos que não se dispõem em viver a unidade e assumem posturas arbitrárias, fomentam a divisão. Grupos que enquanto a pessoa é coordenadora, ela tenta demonstrar a unidade, mas o dia que ela sai, ela monta o seu grupinho à parte e fala: eu não quero continuar caminhando com esse grupo porque eu não aceito essa nova coordenação. São grupos que infelizmente estão sofrendo e a gente tem compaixão daquelas pessoas que estão ali dentro. Mas nós, além de continuarmos rezando, nós precisamos também ter atitudes. Nós precisamos também, porque amanhã somos nós que deixamos a coordenação, porque é um ministério que vai passando conforme o Espírito quer. Nós também temos que dar a nossa contribuição. Enquanto estamos aqui, precisamos viver uma intensa unidade e mais que isso, precisamos ser sinal. Precisamos ser artífices da unidade por onde nós passarmos. A unidade não começa no outro, começa em mim. Começa com a atitude primeira minha. Fomentam a divisão, disputas, e quantas disputas que nós temos visto dentro de nossas dioceses. Isso vai fragmentando o corpo de Cristo. Tem casos graves de lideranças que não acolhem os direcionamentos diocesanos, estaduais, rompem relacionamentos, se isolam. O problema é que essa atitude está privando os grupos, os seus membros, de receberem o direcionamento. Isso serve para o grupo de oração que não obedece à direção diocesana, mas serve para nós diocesanos que escutamos Deus falar pelo Estado, pelo nacional, mas não fazemos questão de levar isso para dentro da nossa diocese e implantar em um espírito de unidade. Muitos de nós somos tentados a ter um plano pessoal. O meu plano agora eu fui eleito, agora eu vou implantar o meu plano, aquilo que eu sempre sonhei, aquilo que eu sempre planejei. E quando vem uma orientação do Estado, uma orientação do nacional, uma moção, uma profecia, a gente põe de lado e fala: mais importante é o meu plano, porque é a minha necessidade local. Eles não sabem do que eu estou precisando. O Espírito sabe. É o mesmo Espírito que fala no nacional, é o Espírito que fala no Estado, é o Espírito que fala na sua diocese. Ora, se o meu plano enquanto coordenador diocesano é diferente do plano que Deus está falando para o Brasil, então alguém está fora da moção. Só que a gente pensa: são eles. Sou eu que preciso ouvir mais a Deus. Isso não quer dizer que não possamos ter as nossas práticas e as nossas realidades, que algumas realidades realmente são regionalizadas. Mas aquilo que é linha geral, direcionamento, moção, nós precisamos aprender a levar integralmente para dentro de nossas dioceses. E você que é de grupo de oração, precisa pegar essa moção também que a diocese traz, absorvê-la, porque você estará na obediência, na unidade. É impossível que se gere frutos na desobediência, na falta de unidade. Nós estamos tratando de uma ferida que já é crônica. A nossa divisão, irmãos, já é uma ferida crônica, que precisa ser tratada com amor, é verdade, com unção do Espírito, é verdade, mas também com responsabilidade, assumindo a nossa parte. A renovação tem sofrido dessa ferida crônica da divisão, onde alguns iluminados pensam ter a visão sozinho e dizem: aqui eu faço, aqui eu já sei.
Serve para o Estado, no meu Estado não precisa, na minha diocese não, o meu grupo não precisa desses direcionamentos, aqui eu tenho uma intercessão boa, aqui Deus fala para a gente nem precisa ficar ouvindo. Isso é ferida, e isso é um mal terrível que precisa ser curado. E como nós temos sido tentados a deixar essa ferida se tornar ainda mais grave, ao ponto de alguns grupos sofrer já de câncer e já estarem a ponto de morrer. Não é só esse o mal, existem outros que também Jesus está curando, está tratando, mas esse está diretamente ligado a mim e a você enquanto coordenador. Nós precisamos expor as nossas feridas, expor, verbalizar, que é o termo que o pessoal aqui usa. Precisamos verbalizar aquilo que está escondido, no oculto, nós precisamos trazer para fora e falar, são essas nossas feridas. Porque quando você vai no médico, você está com a ferida, você precisa tirar, colocar o braço para fora e falar, é aqui. Aí o médico precisa arrancar aquela casca que já está encrustada, mas é preciso que você diga, que você mostre, que você permita, que você admita que está doente. E nós precisamos admitir, nós, Ministério de Coordenação, que nós temos sofrido dessa ferida crônica da falta de unidade, para que Deus possa nos tratar, porque é isso que Ele quer, não quer que continuemos enfermos. Bom, esses casos graves têm permitido que alguns grupos de oração não tenham acesso, alguns membros de grupo de oração não tenham acesso a eventos importantes, às vezes, como um encontro de formação, como um seminário, como um congresso, porque o material, o direcionamento chega na gente e a gente guarda tudo e não repassa, porque lá eu já tenho o meu projeto. Pega todo o direcionamento e fala, isso aqui vai me atrapalhar naquilo que eu estava pensando, e põe de lado aquilo que Deus estava dizendo e vai fazer aquilo que estava pensando. Eu sei que isso não é generalizado, não, mas é uma verdade. Estou errado? É uma verdade. E nós precisamos tratar disso. Uma coordenação diocesana deve ser sempre sinal de unidade, mantendo-se aberta. O coordenador diocesano precisa se manter aberto aos grupos de oração. Se ele faz unidade com a igreja local, ele também tem que ser um coração inteiramente dilatado para os coordenadores de grupo de oração. Os coordenadores de grupo de oração precisam ter acesso a vocês. Quando precisar, eles precisam te encontrar. Eles precisam partilhar algumas coisas. Vou falar só com os coordenadores diocesanos, o meu grupo. Eu disse isso no estado também. Nós exigimos dos grupos de oração que eles sejam fiéis. Nós exigimos dos grupos de oração que eles participem das coisas que nós estamos propondo. Nós ficamos às vezes chateados porque eles não vêm. Nós cobramos, e é o nosso papel mesmo, nós temos que ficar tristes, temos que cobrar. Mas nós ouvimos muito pouco o que eles têm a dizer. Nós precisamos ter um ouvido mais aberto, um coração mais dilatado, para ouvir também as necessidades dos grupos de oração. Infelizmente, em alguns lugares, o coordenador diocesano, quando é eleito, ele se tranca em uma sala, ou às vezes até disfarça, dizendo que foi diante do Santíssimo, e monta um plano para a diocese. E depois vem e apresenta para os grupos de oração. Os grupos de oração ficam olhando para aquilo, os coordenadores ficam olhando e falam, será que é mesmo de Deus isso? Alguns acolhem. Coordenadores que não participam, os coordenadores de grupo de oração, nas decisões, nos encaminhamentos, nas sugestões, nas opiniões, acham que sozinho podem. E eu não discuto isso, alguns podem mesmo, mas a gente acerta muito mais quando a gente escuta o que os grupos de oração têm a dizer. Quando a gente põe o ouvido para escutar, mas como que eu faço isso? Cria fóruns, cria encontros para ouvir, para levantar as realidades. São tantas atividades possíveis, a gente monta tantos shows para trazer artistas, e graças a Deus por eles, e tem esses momentos de celebração mesmo, temos que trazer, porque são nossos irmãos. A gente organiza tantos eventos grandes,
organiza fóruns, debates, orações específicas para descobrir qual é a realidade da sua diocese. Depois de levantar aquilo, monta um plano com todos participando, se corresponsabilizando por um projeto de unidade da diocese, ao invés de continuarmos com projetos independentes. É possível caminharmos de uma forma mais unida, e nós conhecemos aqui tantas dioceses que têm feito isso. Graças a Deus pela sua diocese, que tem tido visão de favorecer a unidade. Graças a Deus. Tem alguns espaços de unidade, por exemplo, uma assembleia diocesana, que muitos grupos de oração não participam, né? Tem muitos grupos de oração que preferem caminhar sem um cadastro. Ah, porque se eu me cadastrar eu vou ter que pagar R$15 por mês. Então, por causa de R$15, é melhor eu ficar fora do corpo. E nem sequer conversa com o coordenador diocesano para explicar a sua realidade. Ninguém está querendo o dinheiro, embora os grupos de oração são responsáveis, e isso eu quero dizer com propriedade aqui. Os grupos de oração são responsáveis pela manutenção da diocese, e tem que de alguma maneira ir estruturando a renovação, para que a renovação diocesana tenha um escritório, uma sala pelo menos, para ter um telefone, para que o coordenador diocesano possa fazer alguma atividade, acessar uma internet, ter um computador. Não adianta a gente ficar esperando isso de outras instâncias da igreja, de outros movimentos. Ninguém vai nos ajudar nesse sentido. Aliás, tem diocese que poderia até fazer isso, mas somos nós, grupos de oração, que temos que ajudar a manutenção da coordenação diocesana. Só que tem grupos de oração que ficam à margem e às vezes por questões financeiras não participam da unidade. Enquanto tem outros grupos que em suas ofertas, doações, têm até condições de não doar apenas os 15, 20, 30, 50, não sei quanto que é a contribuição em sua diocese, do grupo de oração. E só dá aquilo que está sendo pedido. Poderia dar mais, mas só dá aquilo que está sendo pedido. Não oferece mais, não investe na diocese, não investe na formação. São realidades que nós precisamos ir despertando para a gente poder realmente amadurecer. A participação em uma assembleia, a participação em uma reunião geral da diocese, parece ser burocrático, parece que agora é um lugar chato, só para decidir coisas, para ficar discutindo problemas, mas são espaços de unidade, onde a gente pode entrar em um acordo de direcionamento, de visão, de planejamento, porque em muitos lugares existe um evento diocesano importante acontecendo e um grupo de oração montando um evento paralelo. Dentro da mesma diocese, poderiam estar discernindo esse calendário junto em assembleias, em reuniões, mas a falta de participação fere, machuca o planejamento. Nós precisamos lidar com isso com maturidade. Ninguém tem que ficar chateado, tem que perceber o quanto nós estamos errando em favor da unidade da RCC em nossa diocese. O grupo de oração que possui um coordenador comprometido com a unidade diocesana vai beber sempre de uma fonte segura. Sempre ele vai beber de uma fonte segura. Agora, ao contrário, o coordenador que se afasta dessa unidade, ele está privando os membros do seu grupo de oração da unidade do corpo, e mais que isso, está se amputando o seu próprio grupo, e não vai tardar para que a graça de Deus comece a diminuir lá até o dia que vai estancar, vai parar. O mesmo serve para nós, coordenadores diocesanos. Não fazemos muitas vezes questão de estar num encontro estadual, de estar em uma assembleia estadual. Encontramos outros compromissos. E daí Deus está dizendo, e a sua diocese fica desprovida de direcionamento, porque a responsabilidade era minha, era sua, mas não estávamos lá para ouvir o Senhor. E depois diz, eu compro um CD depois, né? Eu pego um DVD, fazer igual o Reinaldo falou. Então tá bom. Quando você morrer, eu ponho um DVD do céu para você saber como que era o céu.
Mas muitos de nós não vamos para os encontros porque sabemos que vai ser gravado e depois a gente compra um material que é bom comprar para levar para se formar, mas é preciso estar junto. É preciso estar junto. Não adianta você reclamar do seu estado, não adianta você reclamar do seu coordenador estadual. Você precisa estar lá, fazendo comunhão. É preciso estar lá nas... mas o meu estado não está caminhando, então vai você ajudar o seu estado a caminhar. Será que não temos percebido que o inimigo tem criado essas divisões, essas dificuldades de relacionamento, às vezes por questões temperamentais, questões de visão, o outro pensa de um jeito, eu penso de outro, mas nós precisamos estar juntos. Desculpa dizer, mas faltar em uma assembleia estadual, sendo coordenador diocesano, é pecado grave, de omissão, pela responsabilidade que nós tínhamos assumido. Coordenador de grupo de oração que assumiu a responsabilidade e não participa da Assembleia Diocesana, vai confessar porque é pecado grave de falta de unidade. É preciso estar unido, não importa o que o coordenador pensa, não importa se você gosta ou não gosta dele, é a graça de Deus no movimento que está em questão, e é preciso estar junto, é preciso estar dando a nossa contribuição de unidade. Enfim, cada vez mais a gente percebe que ter líderes que às vezes são carismáticos, são arrebanhadores, eles arrebanham pessoas, mas não possuem o carisma da unidade, não pense que é um ganho para a renovação. Nós estamos apenas tampando o sol com a peneira. Por isso, na hora de fazer um discernimento de quem vai ser o coordenador da diocese, de quem vai ser o coordenador do grupo de oração, é preciso que se use o critério também no discernimento. Não apenas um critério eletivo, que vai colocando os papéis e votos e daí vamos ver quem sobra aí para poder assumir esse grupo, assumir essa diocese. Mas é preciso usar o critério do discernimento, e nesse critério tem que ter se aquela pessoa tem um espírito de comunhão. Porque colocar uma pessoa problemática, que arruma confusão, por mais que ele pregue bem, por mais que ele saiba fazer as coisas, mas colocar uma pessoa que não tem um espírito de comunhão, é um grande risco de colocar o grupo de oração, a diocese, em jogo. É preciso que esse carisma, pela unidade, pela comunhão, pelo amor recíproco, esteja explícito naquele que está sendo indicado para a coordenação. É preciso que o coordenador tenha um coração aberto para viver a unidade em todas as situações, em todas as circunstâncias. Ou nós vamos continuar brigando contra nós mesmos. Porque diz assim a palavra: o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. É preciso permanecer na videira. Santo Agostinho diz que é uma injustiça exigir obediência dos súditos quando não se obedece aos superiores. É uma injustiça exigir que o seu grupo viva a unidade se você não mantém unidade com aqueles que estão em uma instância de coordenação sobre você. E ainda mais, Santa Teresa dizia: eu prefiro ir mancando pelo caminho do que correr por fora dele. Mesmo que seja devagar, que você tenha que esperar o outro, mas caminhe junto com o outro. Caminhe junto com a sua diocese. Meu grupo já é bem crescido, meu grupo já é maduro, os nossos projetos estão muito à frente da diocese. Então você tem muito a contribuir com a diocese. Vai dar o seu testemunho de unidade, vai ajudar os outros a crescer contigo. E eu concluo dizendo o seguinte: o desejo e empenho por uma unidade perfeita, através deste relacionamento fraterno, tem produzido frutos abundantes. E nós temos visto que aonde a unidade acontece, aonde há unidade de coordenadores no Estado, o Estado consegue caminhar bem. Aonde há unidade na diocese, a diocese produz frutos e começa a ser reconhecida pela igreja local, e os padres e o bispo começam a respeitar a renovação, porque nós realmente vivemos um testemunho do Evangelho. E nós temos visto aqui que em muitos lugares isso vem acontecendo, mas é preciso ampliar. E para se confirmar isso, eu queria chamar
algumas pessoas para dar o testemunho. Queria começar pelo Acre. Eu queria chamar aqui o Cristóvão, da Diocese de Cruzeiro do Sul. Está aí? Vem cá, irmão. Também que viesse aqui a Aparecida, que também é do Acre. Eu gostaria que ela desse um testemunho. Ela está aí? Do Rio Branco, da Diocese de Rio Branco. Ela está? Ah, vem cá, irmão. Sobe aqui, irmão. Também já ficasse aqui do Rio de Janeiro, Ricardo. Está aí? Quem? Ermelina? A Ermelina também do Rio de Janeiro. São lugares que têm vivido ou procurado viver, têm se empenhado em viver a unidade. Eu gostaria que eles pudessem partilhar isso, porque o testemunho vai nos ajudar também a ver o quanto que é importante essa vivência de unidade. Cristóvão. Boa tarde a todo mundo. Meu nome é Cristóvão, como ele já falou. Eu sou coordenador da Diocese de Cruzeiro do Sul, Acre. Então, partilhando um pouco da nossa situação lá no Acre, a Aparecida ainda não chegou, mas creio que daqui a pouco ela vai estar aqui, sobre tudo que ele acabou de falar, do que a gente viveu nos 18 anos que a renovação tem lá no Acre. São 18 anos de renovação lá, no nosso estado. Nos primeiros momentos, a renovação até foi levada para lá pelo pessoal do Amazonas. E depois, então, o tempo foi passando, a desobediência, essas brigas, essas confusões foram acontecendo, e acabou que a diocese da parte de Cruzeiro do Sul nem buscava a unidade com a diocese de Rio Branco. A gente nem sabia quem era, que se existia coordenador diocesano lá, e também nem queria saber, porque a gente tinha sido fundado pelo Amazonas, que portava lá outro lado do estado, que nunca nem olhou para a gente, e principalmente coordenador diocesano. Somos 2 dioceses só. Isso é mais fácil de controlar, mas é mais fácil de destruir também. E então, de uns 3 anos para cá, o Giliardi, coordenador estadual, veio começando a implantar esse processo de unidade dentro do nosso estado. Então, para vocês terem a noção, para nós estarmos aqui hoje, e em particular o que a Diocese de Cruzeiro do Sul ganhou perante ao clero, nós não tínhamos nada, nem nas missas a gente podia ir, nem nas missas, porque nós éramos totalmente afastados do movimento da igreja. Hoje a Diocese tem numa rádio 2 horários, 2 dias de graça para renovação. Domingo, 2 horas de programa. Sábado, mais 2 horas de programa. E a renovação não paga nada. Nós não tínhamos escritório, não tínhamos nada. Fazíamos os nossos encontros na escada da catedral. Hoje, também nesse mesmo espaço, a Diocese cede para a gente 2 lugares. Uma que serve de escritório e outra que serve para o Ministério das Artes. Hoje nós conseguimos trazer para cá ainda 6 pessoas da Diocese de Cruzeiro do Sul e 13 da Diocese de Rio Branco. Então, de jeito nenhum hoje eu imagino que a gente no Acre consiga até trazer mais pessoas para o próximo encontro de formação aqui, se não for na unidade. Se não for através do que a Aparecida pensa lá na Diocese de Rio Branco, através daquilo que também que o Giliardi traz para mim e traz para ela. Então, na nossa diocese, o crescimento foi esse. E o que é melhor, o que cresce cada vez mais entre nós é o desejo de não crescermos nunca mais com pensamentos desse tipo. Porque o pouco que nós nos aproximamos, já para a gente é muito, mas eu sei que Deus ainda tem muito mais a dar, a partir do momento que a gente caminhar cada vez mais para perto um do outro, unindo e abraçando as 2 dioceses. Eu confirmo tudo isso que ele disse e também quero dar 2 testemunhos. O primeiro é que ano passado, neste mesmo encontro, eu estive aqui e veio eu, o Giliardi e a minha irmã. E hoje somos em 19. É o fruto desse trabalho que nós estamos juntos com a Diocese de Cruzeiro do Sul e a Diocese de Rio Branco e junto com o coordenador estadual, o Giliardi. E eu quero também testemunhar a cura que
naquele momento que teve aqui, que o Ironi proclamou. Ano passado foi o meu primeiro ano de coordenadora da Diocese de Rio Branco. E o primeiro ano é muito difícil, não é fácil. Você que é coordenador sabe. E tive muitos problemas de relacionamento. E no decorrer do ano, nós fomos deixando que o Espírito Santo fosse conduzindo tudo isso, mas nós somos humanos também. Nós fraquejamos diante de todo o processo que tem dentro de nós, que muitas vezes precisamos ser curadas. E naquele momento que o Ironi proclamou, eu tomei posse da cura que ele disse. Que naquele momento o coordenador diocesano teria que perdoar o coordenador estadual. E naquele momento eu peguei e tomei posse. Porque quando eu entrei na diocese, eu fiquei um pouco carente da presença do coordenador estadual. Queria chamá-lo para ele estar aqui à frente. E eu me questionava que ele não caminhava comigo. E naquele momento, ele falou assim: você está sendo curada. Perdoe o seu coordenador estadual. Eu falei assim: eu perdoo, Senhor. E naquele momento, ele também estava sentindo isso. Aí no final, eu fui falar com ele lá atrás e falei assim: eu quero dar um testemunho que eu fui curada. Das muitas reuniões que eu falei: por que ele não está aqui? E questionei isso. E isso foi crescendo de mim barreiras com ele. E depois desse momento eu tomei posse. E veio o momento da efusão do Espírito Santo. E nós fizemos círculos aqui. E o Senhor me mostrou mãos de fogo. Então eu gostaria que você colocasse a sua mão. E você aqui também. O Senhor me deu essa visão aqui. Que unidos, o estado do Acre ia pegar fogo. E o fogo do Espírito Santo. E eu tomei posse dessa cura para a honra e glória do Senhor. Então, para concretizar, nós vamos nos abraçar agora. Que seja um, é o que eu quero mais. Que seja um, é o que eu quero mais. O meu amor é o que os torna capazes. Mais uma salva de palmas, porque é um testemunho muito bonito do que Deus está fazendo. Glória a Deus por Se isso. amem mais, sem medo algum. Se amem mais, o meu espírito é quem age e faz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ih, mas está tão fraquinho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Então, eu sou a Ermelinda, coordenadora diocesana da Diocese de Nova Iguaçu, lá na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. E o nosso estado do Rio de Janeiro, nós somos o Leste 1, temos 10 dioceses. E Nova Iguaçu, dentro desse contexto, na sua história, por vários anos, é uma diocese assim, marcadamente pelo aspecto assim muito da teologia da libertação e assim pouca mística, pouca espiritualidade. E nesses 30 anos de renovação carismática lá, graças a Deus o Senhor tem sido muito generoso para conosco e tem nos dado essa graça de estarmos colhendo frutos que também outros irmãos antes de mim sofreram, choraram para construir essa história de unidade. E hoje, graças a Deus, a gente tem vivido experiências assim
gratificantes, maravilhosas, onde nós só temos que louvar e bendizer o Senhor nosso Deus. Haja visto que este ano o nosso estado do Rio de Janeiro completou 35 anos de renovação carismática católica. E o bispo da nossa diocese esteve lá, junto conosco, sentadinho lá na arquibancada comigo o dia todo, participando dessa festa nossa. E nós temos a graça de termos uma unidade, fazendo parte da pastoral de conjunto, participando das assembleias diocesanas, colocando também como meta de trabalho para os grupos de oração lá nas suas paróquias, onde eles acontecem, o plano de ação pastoral trienal que a diocese tem, de modo que nós trabalhamos as duas coisas, os direcionamentos que são dados pelo Espírito Santo através do Conselho Nacional, que chega para nós através do Ricardo, nosso coordenador, que está ali, e a gente busca viver essa unidade em toda a sua dimensão, nessa dimensão própria do movimento com o Estado do Rio de Janeiro e com o nacional, e também na nossa diocese, enquanto igreja particular diocesana. E hoje, quando eu ouvi aqui o irmão falando, o Reinaldo, sobre o projeto Celebrando Pentecostes, eu quero partilhar brevemente com vocês uma experiência que nós vivenciamos de um modo mais especial. Eu vivi isso. Quando foi proposto que lá nas nossas dioceses a gente fizesse acontecer esse projeto, na reunião do Conselho Diocesano, eu coloquei que a Renovação do Brasil estava com um projeto, tinha sido lançado um livro e contei, fiz a narrativa da história. E que nós, enquanto diocese, igreja particular, iríamos fazer acontecer na semana, que antecedesse a vigília de Pentecostes, os 9 dias antes, esses encontros, e depois terminando com a vigília de Pentecostes. E coloquei isso de uma maneira assim muito serena, muito tranquila. Até então isso para mim estava bem resolvido. E para minha surpresa, o bispo se levantou e disse: não, vocês não vão fazer isso. Me pegou de surpresa. O que estou fazendo de errado? Não, porque a CNBB tem uma orientação. Nesse tempo nós vamos estar rezando pela unidade dos cristãos e nós não queremos vocês fazendo alguma coisa de modo paralelo. E aí criou um certo mal-estar na reunião. Eu falei, tudo bem. Fui para casa, fiquei, e depois, para minha surpresa, ele ligou para minha casa para me pedir desculpas, porque tinha sido assim um pouco rude na fala dele para comigo. E nós, de modo que nós fizemos essa experiência do projeto Celebrando Pentecostes, de algum regional da diocese, e foi frutuoso, deu frutos, valeu a pena, e esse ano, se Deus quiser, nós vamos estar fazendo acontecer esse projeto, Celebrando Pentecostes lá em Nova Iguaçu. De modo que eu louvo e bendigo o Senhor pela graça que Ele tem dado para nós, e de modo especial para mim, por estar vivendo este tempo de unidade, de amizade, de fraternidade. E outro aspecto que eu vejo importante da nossa não omissão: quando os grupos de oração têm as suas dificuldades, nós devemos conversar com os grupos, com aqueles que estão à frente. E se necessário for, marcar uma reunião com o pároco daquela igreja, tentar resolver o problema, mas não virar as costas. E também essa experiência a gente tem vivenciado, de modo que com isso a gente tem cativado, conquistado o coração de alguns sacerdotes, porque como o irmão disse, a unidade parte de mim. Eu tenho que desejar isso, eu preciso buscar isso. Então eu louvo e bendigo o Senhor pela graça recebida. Amém? Amém? Para concluir, então, de São Paulo, eu acabei não falando com o Reinaldo, porque eu ia pedir para ele que indicasse uma diocese. E como a gente acabou depois não conversando, eu tomo a liberdade de dar o testemunho do que está acontecendo em minha diocese, onde a gente vem trabalhando.
Eu digo minha diocese não porque é minha, não, é porque eu sinto realmente como um filho daquela diocese, o amor que eu tenho por ela. E a gente tem feito um trabalho, mas em vez de falar, eu chamei o Wagner, que é coordenador de uma região dentro da diocese, e eu gostaria que ele desse esse testemunho para a gente fechar esse momento, também do que Deus está fazendo lá em nossa diocese. A paz de Jesus e o amor da Virgem Maria. Meu nome é Wagner. Junto com o Cristiano, nós coordenamos a região pastoral São Roque, da nossa diocese de Osasco. E com poucas palavras, eu só quero resumir 3 palavras que estão movendo a nossa diocese, que são as palavras-chave para essa coordenação: unidade, santidade e missão. Todos os trabalhos da nossa diocese estão baseados nessas 3 palavras: unidade, santidade e missão. A nossa diocese tem um histórico onde passou por alguns anos uma dificuldade de relacionamento com bispo, com sacerdotes, mas hoje nós estamos colhendo frutos de trabalhos, de empenho e de testemunho. Aquilo que o Rogério partilhou com vocês, esta visão que ele mostrou para vocês, não são só palavras. Eu testemunho que isso que ele falou para nós aqui acontece e está acontecendo na nossa diocese. Para vocês poderem perceber os frutos que nós estamos recebendo, no ano que passou, o ano de 40 anos de jubileu da renovação carismática, pela primeira vez, nós tivemos a presença do nosso bispo diocesano no nosso cenáculo. No final do ano, foi oficializada a lei na Câmara Municipal da cidade de Osasco, a lei do cenáculo. O nosso cenáculo diocesano passou a entrar no calendário do município de Osasco, tendo lugar fixo para ocorrer o cenáculo. No ano passado, foi inaugurado no escritório diocesano o CEPROCAD, estúdio onde são feitas e realizadas as gravações de CD da nossa diocese, de todos aqueles que quiserem. Padre Nilson já está lançando o seu novo CD lá no estúdio, ou da graça de Deus que nós recebemos. Na nossa diocese, na cidade de Alumínio, nós recebemos de Deus um presente maravilhoso, uma casa de evangelização que foi edificada no terreno da igreja, com as bênçãos do nosso bispo, onde ele mesmo celebrou a missa de inauguração. Nós estamos vivendo hoje dias de alegria, tudo isto fruto de um empenho. No ano passado, neste encontro de formação nacional da nossa diocese, estava aqui o Rogério, sozinho. Este ano, ele está acompanhado de toda a diocese representada em um ônibus. Todas as 6 regiões da nossa diocese estão aqui representadas. O Conselho Diocesano está aqui junto com ele, fruto desta unidade. No nosso encontro no ano passado, no Congresso Estadual em Ilha Solteira, nós fomos à nossa diocese, através da motivação da coordenação diocesana, nós participamos com 6 ônibus da nossa diocese, que foram para a Ilha Solteira participar com o encontro estadual. Ou seja, nós estamos ganhando, porque a nossa coordenação está correndo atrás das informações e nos motivando a viver aquilo que Deus está inspirando a nível nacional, a nível estadual. Eu só queria encerrar falando uma coisa para vocês. Eu estou aqui testemunhando a obra de Deus. Hoje de manhã, enquanto nós estávamos rezando, antes da oração do batismo no Espírito, no meu coração, conversando com Deus, Ele falava para mim que eu estava segurando as coisas. E só Deus sabe como é a minha vida. E Ele falava para mim que eu estava segurando as coisas. E eu falava então para Ele, então me batiza no Espírito Santo e batiza a minha família. E Ele colocava no meu coração, queria me colocar num lugar como esse, neste palco, para falar e testemunhar. Logo em seguida o Rogério vem e fala para mim, fala da nossa diocese. Eu testemunho para vocês. O que eu estou falando aqui é fruto do batismo no Espírito Santo. Testemunha do batismo no Espírito Santo que está acontecendo na diocese de Osasco, na minha